E aí pessoal, eu me chamo Fernando. Uma das escolhas mais importantes que você faz na hora de formar os seus plantios, sem dúvida, é a escolha da muda certa. E no caso do plantio de pimenta do reino, essa escolha é ainda mais importante, porque é a muda que vai determinar se você terá ou não chances de sucesso no seu plantio de pimenta do reino. É por conta disso que hoje nesse vídeo eu quero te orientar alguns passos que você pode dar na hora de escolher a sua muda de pimenta do reino. E assim evitar escolher mudas que vão te trazer total prejuízo no seu plantio. Mas antes, você já sabe, desce aqui embaixo, deixa o seu gostei, deixa o seu like, não custa nada. E já verifica se está inscrito no canal. Se não estiver, gente, já se inscreve, não perde tempo. E além disso, compartilhe esse vídeo com pessoas que cultivam pimenta do reino ou que pretendem plantar pimenta do reino. Eu tenho certeza que o que eu vou te orientar hoje sobre a escolha da muda de pimenta do reino certa para o seu plantio vai te ajudar muito a ser bem sucedido no seu plantio de pimenta do reino. Já deixou o seu gostei? Já se inscreveu? Então bora lá! Para quem nunca viu, essas aqui são mudas de pimenta do reino. E elas são assim, ó, formadas em sacos plásticos. Esse aqui é o formato convencional de uma muda de pimenta do reino. E ela é desse jeito, ó. Bem bonita, não é? Então eu vou te orientar 4 passos de como é que você pode escolher uma muda com boa qualidade. E eu te garanto que o último passo, sem sombra de dúvida, é o mais importante. É aquele que vai te trazer maiores chances de sucesso no seu plantio. Então, fica até o final do vídeo. O primeiro passo para você escolher a muda certa é observar a partir de qual material ela foi formada. Isso porque a pimenta do reino ela é formada por meio de estaquia. Um processo no qual nós utilizamos pedaços da pimenteira do reino adulta para formar uma nova muda. Você pode observar bem aqui, ó, tá vendo esse galho mais grosso? Esse galho mais grosso, mais bem formado, ele foi retirado de uma planta adulta, de um pimental adulto. Nós fomos lá, cortamos uma pimenteira do reino e cortamos ela em pequenos pedaços. Cada pedaço dá origem a uma nova muda, a uma nova planta. É por conta disso que, se essa planta mãe estiver doente, se essa planta mãe estiver sendo atacada por parasitas, por algum inseto ou por algum outro ser vivo causador de doenças, infelizmente, a estaca que você utilizou para formar sua nova muda também estará fragilizada, também pode estar infectada por doenças. É por isso que é muito importante você fugir de mudas que foram formadas a partir de pimental que estava morrendo. Pergunte ao viverista, pergunte ao produtor de mudas, da onde foi que você retirou a estaca que você utilizou para formar essas mudas? Você utilizou de um pimental de produção de frutos ou de um campo de matrizes exclusivo para a formação de mudas? Bora entender a diferença. Esse daqui é um pimental para a produção de frutas. Dele, as pessoas fazem a colheita para poder vender os frutos, a pimenta do reino. Aqui não se tem um rigor tão grande no controle de doenças e pragas, a não ser aquele controle suficiente para que a planta permaneça produzindo frutos ano após ano. Mas, para formarmos mudas, é necessário nós sermos muito mais rigorosos em relação a doenças e pragas no pimental. Por isso é necessário se formar campos de matrizes exclusivos para a formação de mudas. Daqui não se retiram frutos. Daqui só se retiram materiais para a formação de novas mudas. É por isso que mudas formadas a partir de campo de matrizes têm uma maior garantia de que estão isentas de doenças, isentas de pragas e que irão viver muito mais tempo no nosso pimental. Então não compre mudas de pimental que foi utilizado para a produção de frutos, mas sim utilize mudas que foram retiradas de campo de matrizes exclusivos para este fim. A garantia de sucesso do seu plantio vai ser muito maior. Ah, e só para ficar bem claro, se o plantio de pimenta do reino está dando muito lucro para a pessoa, se ela consegue retirar ano após ano grandes quantidades de frutos, por que é que ela iria cortar o pimental lá embaixo e assim perder 2, 3 anos de produção de frutos? Muito provavelmente a resposta para isso é que o pimental já estava em declínio, já estava morrendo. E aí, para que a pessoa não tenha um prejuízo total, ela vai lá e corta aquelas plantas para formar novas mudas. Isso é um grande erro, além de um grande ato de irresponsabilidade. Você está fornecendo mudas de péssima qualidade para o seu cliente. Muitas pessoas fazem isso por ignorância ou simplesmente por negligência. Então, muita atenção nesse detalhe. Segundo passo é observar o material que foi utilizado para formar o substrato ou o solo onde será formado as raízes da pimenteira do reino. Aqui dentro é utilizado 2 tipos de materiais.
ou substrato, que é formado por meio de materiais como casca de arroz carbonizada, fibra de coco, casca de pinos e vários outros materiais, ou mesmo por terra, solo, que é retirado da área de mata ou retirado muitas vezes de outros locais já desmatados, e aí ele é enriquecido com adubo e outros materiais, possibilitando que as raízes da muda se formem aqui dentro. E esse material que é utilizado na formação das raízes, ele pode conter parasitas e doenças. Por exemplo, vamos supor que você, por algum acaso, utilizou uma terra do meio do seu plantio de pimenta do reino. Você foi lá, retirou terra da superfície e formou suas mudas. É muito provável que nessa terra onde já se tinha o pimental formado, tenham vários parasitas lá. Já tenha nematóides em grande quantidade, já tenha o fungo fusário em grande quantidade. Então é muito provável que essa terra que você retirou vai trazer parasitas, causadores de doenças, para perto das suas mudas. E, consequentemente, as suas mudas estarão infectadas por esses parasitas. É por isso que o ideal é você buscar mudas que foram formadas com material inerte, ou seja, material esse que não tem seres vivos lá dentro. Por exemplo, essas mudas foram formadas com um material chamado fibra de coco. A fibra de coco nada mais é que o coco que foi triturado, moído, e as suas fibras são utilizadas para a formação das mudas. E por conta disso, não tem a chance nenhuma de ter parasitas dentro dela, porque dentro da fibra de coco não há nematóides, não há fungos, assim como estão presentes no solo de um pimental ou no solo de algum outro plantio que muitas vezes é utilizado na formação de mudas. Por conta disso, pergunte, questione várias vezes até ficar bem claro da onde veio o solo ou da onde veio o substrato, quais são os materiais que você utilizou para formar as raízes dessa muda de pimenta do reino. Eu recomendo fortemente que você compre 4, 5, 10 mudas aleatórias ali dentro do lote de mudas disponíveis. Leve para a sua casa e lá você irá cortar o saquinho e observar as raízes da pimenteira. Dessa forma, você consegue garantir se essas mudas terão ou não nematóides ou infecção por fungos, como o fusário. Nesse vídeo bem aqui, eu ensino como é que você identifica a presença de nematóides ou de fungos, como fusário e fitóftora, nas raízes da sua pimenteira do reino. Então, vão lá e aprendam como é que se identifica esses parasitas. O terceiro passo é você observar como é que foi feito o enraizamento das mudas de pimenta do reino. Ou seja, como é que a pessoa pode garantir para você que realmente as raízes foram formadas, que todas as mudas ali presentes formaram raízes e que elas têm total capacidade de irem para o campo e lá enraizarem para formar uma nova planta. Isso porque uma muda sem raízes, ela não consegue se desenvolver no campo. Não tem como ela se alimentar ou absorver água sem raízes. Então, infelizmente, mudas sem raízes não são interessantes para o seu plantio. Porém, no viveiro de mudas, ela pode crescer mesmo sem raízes. Isso porque, dependendo do tamanho do material usado para formar a muda, ou seja, dependendo da estaca do material vegetativo utilizado para formar essa muda, ela vai ter muitas reservas. Além disso, nós temos hoje fertilizantes que entram na muda por meio de suas folhas, sem precisar de raízes para que o adubo seja absorvido pela planta. Por conta disso, você consegue sim, num viveiro, fazer com que a muda se forme na parte aérea, nessa parte que fica fora do saquinho. Mas aqui dentro do saquinho pode não ter nenhuma raiz. É por conta disso que é fundamental que você, além de rasgar o saquinho, como eu falei para você no passo anterior, que você questione o viveirista, o produtor de mudas, sobre como é que ele pode garantir que realmente essas raízes estão formadas. Vou te dar um conselho. Além de rasgar o saquinho, você pode questionar se existe algum processo de pré-enraizamento. O pré-enraizamento nada mais é do que um processo onde as estacas serão primeiramente enraizadas. Primeiramente, elas terão um estímulo para formar suas raízes e só depois de observado o enraizamento, o pré-enraizamento, é que ela é passada para o saquinho de forma definitiva. Muitos produtores optam por pegar a estaca da planta matriz e diretamente colocarem no saquinho. Dessa forma, nós não temos garantia de enraizamento. Mas se você coloca no pré-enraizamento e verifica que ela enraizou e só depois de garantido o enraizamento que você coloca no saco definitivo,
aí sim você garantiu que ela sim vai desenvolver raízes. Então, observe se as mudas têm raízes antes de adquiri-las. Agora, esse aqui, sem dúvida, é o principal passo que você deve tomar na hora de escolher a sua muda de pimenta do reino. Pergunte ao viverista: qual é a variedade dessa muda que você está me fornecendo? Para você que não sabe, a pimenta do reino tem muitas variedades. Utiracota, panacota, paniú, iaçará, guajarina, bragantina, carimunda, singapura. Tem muitas variedades e muitas delas, inclusive algumas dessas que eu citei, recebem nomes diferentes. É por conta disso que você, ao adquirir a sua muda de pimenta do reino, você precisa ter 100% de certeza de qual variedade você está adquirindo. Uma variedade se difere muito da outra em relação a várias características. Por exemplo, em relação a características biológicas, tem o formato da planta. Ela pode mudar em relação à cor do seu broto, pode ser um broto de cor roxa, um broto de cor verde. Ela pode mudar em relação ao formato das suas folhas. Ela pode ter uma folha um pouco mais alongada, uma folha um pouco mais larga, uma folha menor, uma folha muito maior. Ela pode mudar também em relação ao formato de sua copa. Algumas têm a copa muito maior, como a cotonadã, que tem copa gigantesca. Outras têm copas mais estreitas. Então é necessário que você saiba quais são as características, o formato da planta que você vai adquirir para, ao consultar o seu viverista, para verificar se realmente as características que o viverista está dizendo são compatíveis com a variedade que você deseja. Além disso, tem diferenças em relação ao comportamento da planta. Ela pode ser uma variedade que tem uma produtividade, ou seja, uma produção de frutos por pé por ano pequena, ou pode ser uma que tem uma produtividade muito alta. Pode ser uma variedade que tem a sua colheita lá para o final do ano, lá para novembro, dezembro, ou uma variedade que pode ter uma colheita bem precoce, perto de junho ou julho. Pode ser uma variedade que tem uma maior resistência a doenças, ou uma variedade que pode ser muito mais suscetível a doenças. É por conta disso que, de novo, é muito importante que você saiba quais são essas características comportamentais da variedade que você deseja, para que você confira na hora de ouvir as características ditas pelo seu viverista. Porque vamos supor o seguinte, que você foi adquirir sua muda de pimenta do reino e o viverista te falou que aquela variedade que você está adquirindo, ela tem uma colheita que vai de junho até agosto, ou seja, que você consegue colher ela mais cedo no ano. Porém, quando você planta, você observa na verdade que a colheita dela acontece lá em dezembro, que os frutos ficam maduros lá para dezembro, janeiro. Várias consequências podem acontecer. Você pode, por exemplo, não ter irrigação, e aí, infelizmente, os frutos não serão mantidos até o final da maturação, porque você não tem irrigação. E nessa época de setembro, outubro, aqui na região não tem mais chuvas. Então, infelizmente, muitos frutos serão abortados. Ou mesmo, você vai colher lá para dezembro e janeiro, e aí você já está numa época de muitas chuvas. Mas você não tem secadores de pimenta do reino. E aí você é obrigado a secar em lonas plásticas. Mas como é que você vai secar sob a chuva? É muito trabalhoso, é muito difícil. Por conta disso, é muito importante que você saiba exatamente qual variedade você está adquirindo. Se o seu viverista não conseguir te garantir qual variedade de pimenta do reino você está adquirindo, não adquira, porque você pode estar cometendo um grande erro. Então, gente, em resumo, você sempre precisa verificar da onde estão vindo as mudas, se é de um campo de produção de frutos ou se é de um campo de matrizes exclusivo para a formação de mudas. Sempre verifique qual material que está dentro do saquinho, se é um substrato isento de doenças, isento de pragas, ou se é um material de solo que foi retirado de dentro de plantios de produção comercial. Se for, fuja dessas mudas. Sempre verifique se as raízes estão presentes. Lembre-se, a parte de cima pode ser formada sem a presença de raízes dentro de um viveiro, mas no campo essas mudas não irão sobreviver. Por isso é importante você sempre verificar se elas têm raízes bem formadas. E por último, e mais importante, tenha 100% de clareza de qual variedade você está escolhendo na hora de adquirir sua muda. A escolha da variedade errada, com certeza, pode prejudicar você e muito. Pode fazer com que todo o seu investimento seja jogado no lixo. Esses são passos fundamentais para que você escolha uma muda de pimenta do reino
com excelente qualidade. Eu espero ter te ajudado a aprender melhor sobre como é que você faz essa escolha. Em retribuição, gente, você já sabe. Vai aqui embaixo, deixa o seu gostei, deixa o seu like, não custa nada, mas pra gente ajuda muito. Verifica se está inscrito no canal e se não estiver, já se inscreve e nos acompanhe nas redes sociais. Se você aprendeu hoje alguma coisa com esse vídeo, eu tenho certeza que todos os dias você irá aprender algo novo por lá, aonde nós damos dicas todos os dias sobre como é que você pode cultivar melhor as suas plantas. Eu me chamo Fernando e até o próximo vídeo.